O livro já começa com essa frase, que é a epígrafe dele. E ela já joga a gente direto no centro da questão. A ideia, um tanto quanto inquietante, de que aquela figura que a gente associa com risada, com brincadeira, pode, na verdade, estar no controle. É um ponto de partida, assim, perfeito para nossa análise. Pois é. Hoje a gente vai abrir a caixa de ferramentas de um livro que é fascinante e bem caótico, chamada Suíte do Palhaço. A ideia aqui é justamente desconstruir essa obra para a gente poder entender como que, por trás de toda essa confusão aparente, existe um método muito, mas muito inteligente de criticar o mundo. Então, esse aqui vai ser o nosso roteiro. A gente vai explorar 4 das principais estratégias que o livro usa, ok? Primeiro, o riso como uma forma de crítica. Depois, como ele vira as fábulas de cabeça para baixo. Em seguida, a sátira que ele faz da filosofia. E, por fim, o momento em que a própria história parece ganhar vida e rir de si mesma. Vamos começar com o primeiro ponto. Antes de mais nada, a gente precisa entender a figura central de tudo isso, o palhaço. E olha aqui, ele não é só um personagem para fazer a gente rir, não. Ele é a chave para um método de análise, sabe? Uma forma de usar o riso para enxergar o mundo de um jeito diferente. E o que é, afinal, esse palhaço? Bem, o prefácio do livro descreve ele como uma figura que vive ali, no limite. Ele mistura o cômico com o trágico, o que faz sentido com o que não faz. E ao fazer isso, ele acaba mostrando o quão mecânicos e, francamente, absurdos podem ser os nossos costumes e as nossas certezas. E aqui está a grande sacada, a tese central do livro. Em vez de usar aquela razão super séria da filosofia ou a moral bem clara das fábulas, o livro propõe uma outra coisa, o riso como forma de interpretar o mundo. A paródia não é só para tirar sarro, é um jeito de entender as coisas. Agora vamos pro primeiro truque do palhaço. Ele pega algo que todo mundo conhece, tipo a estrutura de uma fábula, e vira tudo completamente do avesso. Para entender isso, vamos dar uma olhada no caso do Capitão Alface. De um lado, a gente tem a imagem ideal do herói, né? Uma causa nobre, equipamentos especiais, uma jornada super bem definida. Do outro lado? Bom, do outro lado a gente tem o Capitão Alface. A causa dele é uma revolução de vegetais, meio sem pé nem cabeça, o equipamento especial dele é uma garrafa de água furada e a grande jornada épica é interrompida porque ele simplesmente se perde procurando um sapato. E esse trecho aqui é brilhante. A cena está toda montada para um momento grandioso, a reunião dos revolucionários no topo de uma montanha. Mas aí vem a realidade e dá uma rasteira cômica na coisa toda. Não tem montanha. E aí? Bom, então eles vão para a praia. Todo o heroísmo, toda a pompa é rebaixado ao banal, ao risível em uma única frase. A segunda grande ferramenta dessa caixa é o jeito como o livro pega a filosofia, um dos pilares mais sérios do conhecimento humano, e transforma numa piada recorrente. A premissa é bem simples, mas é genial. Em A Suíte do Palhaço, o ato de refletir, de pensar profundamente sobre as coisas, tem uma consequência, digamos, inesperada. Não é que eles chegam a uma grande descoberta ou têm uma iluminação, nada disso. É quase como uma doença, sabe? Um efeito colateral que transforma os personagens de um jeito bem bizarro. E o resultado é este. O Capitão Alface pensa tanto, mas tanto nos problemas dele, que de repente ele vira Sócrates. A filosofia aqui não é uma conquista da mente, é uma metamorfose absurda. É quase como um vírus que ataca quem se atreve a pensar demais. E isso não acontece só uma vez, não. Vira uma epidemia. A menininha cheirosa vira o Sartre, a minhoca gigante vira o Heidegger. O livro usa essa repetição para tirar um sarro da seriedade, daquela suposta dificuldade da filosofia. Ele pega esses nomes gigantescos e transforma eles em fantasia de carnaval para os personagens de uma fábula. Ok, vamos agora para o truque final, o mais radical de todos. É aquele momento em que a história para, se olha no espelho e começa a rir da própria condição dela de ser uma história. Nesse momento aqui, a barreira que separa o mundo da ficção do nosso simplesmente desaba. Um personagem não só sabe que está dentro de uma história, como ele acusa o autor de sabotagem. A lógica interna da narrativa é quebrada de propósito. E a piada fica ainda melhor, porque o autor responde, ele entra na discussão se defendendo como se fosse um personagem qualquer. E o melhor é que ele reclama que está sendo caluniado e ainda comete um erro de português escrevendo defamação. Isso joga ele para dentro da bagunça, mostrando que nem o autor está a salvo da lógica maluca do livro.
Mas se isso já parece o limite, se prepare, porque o livro leva essa quebra a um extremo ainda maior. Não é só um diálogo, não. É o colapso total da linguagem. A certa altura, o texto simplesmente se desfaz e vira isso. Uma sequência de caracteres sem sentido nenhum. É a representação visual do caos. É a narrativa se autodestruindo na nossa frente, se transformando em puro ruído. É o ponto em que a piada se torna a própria forma do texto. E a conclusão dessa loucura toda vem do próprio narrador, que parece exausto. Essa frase é a confissão final de que o próprio ato de criar, de ser criativo, é um processo que se esgota e que tira sarro de si mesmo. No fim, até o palhaço fica cansado. E assim, a gente fecha essa análise com uma pergunta que, no fundo, resume toda a filosofia desse livro. E se a forma mais séria de entender o mundo for justamente se recusar a levá-lo a sério? Talvez a crítica mais profunda não venha da seriedade, mas sim da capacidade de rir de tudo, inclusive das próprias histórias que a gente conta para dar sentido à vida. Talvez o riso do palhaço seja, no fim das contas, a ferramenta mais poderosa de todas.